Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vinda a mais um vídeo das reflexões astrológicas. Vamos falar da semana do dia 15 ao dia 21 de setembro. Não temos uma super quantidade de aspectos, mas é uma semana importante porque a gente tem uma fase cheia acontecendo no dia 17 de setembro, que é terça-feira, e ela vem acompanhada de um eclipse lunar parcial, bem levezinho. Não crie muitas expectativas em relação a esse eclipse, não, porque ele não chega a cobrir nem 10% da porção da Lua, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Bom, diferente das semanas anteriores, a gente não tem aspectos importantes envolvendo o Sol. Por exemplo, na semana passada a gente teve aqueles aspectos difíceis do Sol com Saturno, depois com Júpiter, né? Nessa semana não, nós vamos ter aspectos de Mercúrio com Saturno, de Mercúrio com Júpiter também, mas o restante dos aspectos são todos só da Lua mesmo. Mas a gente vai começar a semana com um clima bem legal, porque aí Vênus vai ter um aspecto legal. Então, domingo é o melhor dia da semana. Então, vamos lá, não vamos perder tempo aqui. Mas vou pedir para você que estiver assistindo o vídeo e não for inscrito no canal, para se inscrever, né? Aproveita também, ativa as notificações. E se você já puder curtir o vídeo e deixar um oi aí para mim nos comentários, me ajuda bastante a divulgar o canal, tá bom? Vamos falar dessa semana aí que começa legal, mas depois ela tem alguns pontinhos bem chatos aí. Vamos ver. Bom, iniciamos a semana com a Lua transitando no signo de Aquário. Bom, vocês lembram no dia 13, nas reflexões diárias aí, no clima diário, eu falei, né, do ingresso da Lua em Aquário no sábado, dia 14, e falei que, mesmo não tendo aspectos perfeitos no sábado, assim que a Lua ingressou em Aquário, ela começaria a se aproximar de aspectos fáceis, né, com Júpiter, por exemplo, né, com Vênus. Mas antes da Lua chegar a esses aspectos, no domingo, dia 15, nós vamos ter esse aspecto entre Vênus e Júpiter acontecendo, que é um trígono. A gente vai começar a semana muito bem. Domingo é o melhor dia da semana, sem sombra de dúvidas, tá? Então, se você tiver que fazer uma coisa muito importante, deixe para o domingo que ele tem um perfil próspero. A gente tem um jogo entre Lua, Vênus e Júpiter em aspectos fáceis, tá? Todos os aspectos de trígono. Então a gente vem com um clima bem tranquilo. Esse especificamente tem Vênus aqui forte, né? Vênus está no seu domicílio e Júpiter está no seu detrimento. Mas a gente tem aqui uma espécie de pulsação da virtude de Vênus nessa dignidade aqui para Júpiter. Bom, gente, é todo legal, né? Porque os planetas são benéficos, o aspecto é fácil, Vênus está impulsionando a sua virtude ali para Júpiter, e o clima ele vai aumentando no sentido de esperanças, senso de oportunidades, tem uma tranquilidade, assim, tem um clima leve. Pode ser muito interessante para diversão, para entretenimento também, ou se você estiver em casa e não estiver nem realizando nada assim muito importante também, é bacana porque ele cria facilidades, né? Os benéficos são os indicadores de certas facilidades, tá? Para o domingo. Bom, o momento perfeito do aspecto é na madrugada, 2h34. A gente sente um pouco mais essa influência no sábado, dia 14. Só que como o Vênus não se movimenta tão rápido quanto a Lua, por exemplo, né? A gente vai sentindo um clima fácil mesmo até a tarde presente. Como o restante dos aspectos do domingo também são fáceis, né? Nós não vamos perceber uma mudança de um clima fácil para um clima difícil, por exemplo. Domingo todo vem com muita facilidade. Agora, a gente é um aspecto de benéficos e envolve Vênus, né? Que tem esse tema da moeda. Pode até ser uma indicação para algumas aquisições, para o atendimento de alguma satisfação envolvendo dinheiro, às vezes algum investimento aí que você está querendo fazer em alguma coisa, é bem legal. Para aplicar mudança fica legal, mas em função do aspecto seguinte, tá? Então, e sabe o que é bem legal nesse momento? É você dar uma curtidinha aqui no vídeo, gente, tá? Aproveita esse momento interessante aí do dia, do domingo, e curta o vídeo aqui, deixa o seu comentário também para me ajudar a divulgar. E, gente, eu quero dizer para vocês que nós temos uma seção de membros. Na verdade, a seção de membros ela tem dois níveis. Tem o primeiro nível, que é o nível estrela, que é aquele mais antigo, com vários vídeos já, e ali onde eu abordo técnicas. E eu criei um novo nível da seção de membros nessa semana para trabalhos práticos mesmo, é só leitura de cartas, tá? Então a gente vai fazer muitas leituras. E o primeiro vídeo que eu postei é uma comparação de cartas de pessoas que foram diagnosticadas com autismo. Tem desde leve até severo, tem de pessoas comuns e de pessoas conhecidas na mídia também, são 3 cartas.
Então, se você quiser ser membro Planeta, você tem acesso a esses vídeos práticos, vai ser um vídeo por semana, novo, tá? Sempre prático, gente, leitura de carta, e tem acesso também aos vídeos do nível estrela, né? Então, são 2 vídeos exclusivos, tá bom? Agora, se você quiser aprender astrologia, fazer curso, acesse a plataforma aprenderastrologia.com.br, tem 20% de desconto e você pode parcelar com cartão também pelo PayPal, dá para parcelar até 6 vezes, tá? Então, pode estudar astrologia também. Nós vamos ter um trígono agora entre Lua e Júpiter, que é esse trígono que aparece aqui, exatamente às 15h05, no horário de Brasília, e ele mantém, olha só que triângulo bonito, né, que a gente tem aqui nesse domingo. Ele mantém esse clima de expectativa, de esperança, um senso de oportunidades bastante presente no ar, uma característica leve, de fácil interação e troca, então pode ser interessante para qualquer assunto que você estiver realizando. Esses trígonos do domingo, né, eles são todos trígonos do ar, com a Lua transitando em ar, e eles são mais fáceis para as interações leves, não tem um perfil muito, eles não têm um perfil muito de aprofundamento, de detalhes e tal. Mas como são todos aspectos fáceis, mesmo que você tiver que lidar com alguma atividade de muito detalhe, não vai ter problema, ele se desenrola de uma maneira bem simples, né? E, então essa característica esperançosa, muito otimista, fica presente também nesse aspecto fácil entre a Lua e Júpiter. E logo em seguida, gente, nem uma hora, um pouquinho mais de uma hora, depois, 16h09, aí a gente tem esse aspecto entre Lua e Vênus. Então é o jogo que eu falei, Vênus com Júpiter, Lua com Vênus. Esse triângulo todo fica bem presente nesse domingo, dia 15 de setembro, e cria alguma espécie de facilidade, de tranquilidade, de harmonia, de entrosamento, de interação, de facilidade, prosperidade mesmo, né? Uma característica, são características fáceis desses aspectos que vão levando o clima fácil. A dinâmica fácil de condução aqui é de Vênus, porque Vênus está mais forte do que a Lua e de que Júpiter, né? E ela está transferindo a sua virtude em todos esses aspectos que ela vai chegando, né? Quando a Lua chega a esse aspecto com Vênus, a Lua está peregrina aqui no signo de Aquário nesse momento, mas Vênus está no domicílio, está no próprio termo egípcio, está transferindo a sua virtude. Como Vênus é esse planeta alegre, né, de representação da boa fortuna, da alegria e tudo, então a gente tem essa característica legal aqui, né, nesse momento. Então, bacana, né? Agora, dia 16 segunda. O que acontece, gente? Depois que a Lua passar pelo aspecto com Vênus às 16h09, no domingo, ela vai ficar fora de curso, tá? O clima vai continuar legal, só que Lua fora de curso, no sentido eletivo, né, no ramo da astrologia eletiva, já não é momento recomendado para iniciar atividades, tá? Para escolher, para realizar alguma coisa muito importante. Mas o clima vai continuar leve. A Lua ingressa em Peixes no momento, na segunda-feira, dia 16 de setembro, 6h39 da manhã. Bom, a Lua em Peixes não é uma representação de muita energia e velocidade, então a gente pode começar um pouquinho a segunda-feira com um clima meio paradão, meio preguiçoso, assim, sabe? Agora, gente, como o signo de Peixes tem umidade e é também um signo mutável, ele vai enrolando um pouquinho o clima, assim, com as coisas. A gente acaba se envolvendo demais com os assuntos do dia a dia. E logo que a Lua ingressa em Peixes, olha, já dá para ver que ela está se aproximando desse trígono com Marte, tá? Então, esse momento perfeito do trígono é às 18h03, no horário de Brasília. Esse que aparece aqui, olha. Bom, gente, não é uma configuração energética, mas é uma natureza fácil de aspecto e, assim, mesmo que não seja veloz, prática, empolgada, a gente consegue levar um pouco do fluxo realizador para se conseguir o que quiser. Mas é lógico que é uma característica mais de poupar, de guardar energia, ela tem um pouco mais desse reflexo, por exemplo, de conseguir os objetivos de uma forma mais receptiva, sem empregar tanta energia de conquista, assim, né? Tanta iniciativa abrupta, por exemplo, pode se beneficiar muito mais dessa qualidade da reserva. Se você tiver que lidar com atividades que dependam de muito aprofundamento e cuidado, que você tem que ter um cuidado além da média para realizar aquilo, pode ser legal, né? Nesse momento aí, às 18h03.
Na verdade, como eu falei para vocês, assim que a lua ingressar em peixes ali no início da manhã, às 6h39, ela já vai começar a aumentar a influência desse trígono, então a gente vai passar a manhã toda, a tarde toda, nessa influência que favorece se manter nas coisas, ir a fundo e tal. Bom, tem um pouquinho da pegada emocional e a gente se envolve um pouco com o clima, mas como o aspecto não é difícil, eu não penso em um clima de tensão, né? Mas lógico que ele é um pouco mais reservado, ele não tem essa configuração muito empolgante, né? Bom, gente, dia 17, terça, aí a gente tem a Lua chegando à oposição com o Mercúrio. Então, assim que a Lua passar pelo trígono com Marte, às 18h13 da segunda, ela já vai começar a se aproximar dessa oposição. E, bom, aqui eu recomendo ter atenção se você precisa estudar coisas muito profundas com detalhes, seja técnicas ou da abstração, mesmo mental, né, coisas do processo criativo. Um conflito da Lua muito sensível com Mercúrio muito técnico, por exemplo, né, gera bastante dificuldade em conciliar essas coisas, então pode ser um momento difícil, mas principalmente para atividades técnicas mesmo, né, ou que dependam de equipamentos, ou de coisas assim, sabe, assim, muito detalhistas. Imagina assim, se você tem que realizar alguma atividade que tem que ter exatamente aquela medida, especificamente aquela medida, né, aqui já fica um clima um pouquinho mais difícil, ele é propenso a ter problemas mesmo, né, com esse tipo de situação. E o trânsito geral das coisas também, ele fica um pouco enrolado aqui, né, perde um pouco de praticidade, se enrosca um pouquinho. Se você tem que negociar, conversar, fazer uma reunião com alguém, não é um dos momentos mais interessantes, tá? Então mantenha atenção aqui, chatinho esse momento, né? Mas como a Lua se movimenta rápido, 7h10 da manhã, ela vai chegar exatamente ao mesmo grau no qual está Saturno. Todo planeta, quando estiver em conjunção, quadratura, oposição com Saturno, perde um pouco da sua qualidade melhor, né? No caso da Lua com Saturno, mesmo que o Saturno não esteja no seu ponto mais forte, num sentido de clima, tem um perfil altamente complexo. Ele é bem enrolado, dado a confusões, para assuntos que sejam muito cheios de procedimento, é péssimo, gente, péssimo, porque é uma configuração muito perdida, assim, sabe? Ela não leva muito a solidez, assim, a retidão. A gente tem uma falta aqui de secura prejudicando bastante Saturno e não leva muito as coisas se concluírem, né? Ela acaba virando meio uma bola de confusão aqui, né? Então, evitem esse momento para início de atividade, gente, e depois a Lua vai partir para esse aspecto com Júpiter, mas é uma quadratura, né? Então, assim, a Lua sai de um aspecto com maléfico e se encontra num aspecto com benéfico, mas é um aspecto de quadratura. Pelo menos a Lua está criando aqui uma recepção para Júpiter num ponto onde ele tem o domicílio noturno, né? Ainda assim, a natureza do aspecto é difícil e continua com um clima muito complexo. Evitem iniciar atividades que dependam de cumprimento de muitos procedimentos ou que sejam atividades de muito risco. Júpiter é um planeta que representa o senso de justiça, a esperança, o otimismo, o senso místico, todas essas coisas, as viagens, por exemplo. E esse aspecto é um aspecto difícil, então a gente tem dificuldade em lidar com esses assuntos de uma maneira geral, tá? Bom, um perfil de quadratura com os mutáveis, né? Também requer atenção com se perder na nuvem de muitas coisas, né? Perder o foco mesmo, perder direção, se perder em múltiplos assuntos, evita então dispersar sua energia em muitas frentes, tá? Tenta se concentrar um pouquinho mais, tá? E, gente, também não fiquem perdidos aí, né, em função de não ser um momento tão otimista, tão alegre, né? Talvez um senso de realidade aí caia bem durante esse momento. Então, a terça-feira é um dia bem chatinho com esses aspectos desafiadores da Lua, né? Todos, né, gente? Porque o que vem a seguir é uma oposição de Lua com Sol, exatamente o momento da fase cheia acontecendo. E como a gente tem, olha, os luminares próximos dos nodos, é um eclipse, mas não estão tão próximos assim, né? Olha só, o nodo norte está aqui em 7 de Áries. É porque, gente, se a gente tem esses momentos de contato Lua e Sol até 12 graus dos nodos, acontece um eclipse. Quanto mais próximo do nodo, mais forte é o eclipse.
Mas esse, gente, ele tá bem distante, né? Então, a gente tem um eclipse lunar que é parcial, ele vai ser visível em uma boa parte do globo, né? Nas Américas, uma parte da Ásia, uma parte da África também, né? Mas, gente, ele é muito fraquinho, muito mesmo, pela distância que os luminares estão dos nodos. Não vai cobrir para nós no Brasil, por exemplo, né? O momento da oposição é às 23h34. Se estiver com o céu aberto e você olhar para o céu, quando a Lua for encoberta pelo eclipse, ela vai cobrir só uma partezinha em cima, mas é uma partezinha bem fininha, assim, né? E por isso esse eclipse ele não tem uma força, né, tão marcante em termos de eventos. Então a gente tem um pouco mais do reflexo de uma fase cheia mesmo acontecendo durante esse momento, tá? Eu não vou nem gravar um vídeo específico sobre o eclipse porque eu acho que nem merece tanta coisa assim. Mas olha que gráfico, né, gente? Só linha vermelha aqui, né? Já tem aspecto difícil. Bom, no momento da fase cheia, o ascendente é Gêmeos, então Mercúrio é o regente. Só que é uma fase cheia de casa 10. Aqui, independe se a gente calcular por quadrantes ou signos inteiros, né? O eixo está mutável aqui, o eixo da roda mutável. Então, a Lua estará na casa 10 e o Sol na casa 4. Fase cheia com a Lua no seu máximo de visibilidade, ela tem um pouquinho de poder ali na triplicidade da água. No sentido mundano, ela cai no ambiente de governo, né? No ambiente de quem está no comando. E ao Sol no ponto da oposição. Agora, o Sol aqui, gente, ele está num ponto peregrino, né? Ele não tem força nenhuma aqui no signo de Virgem, onde ele está. E isso deixa o Sol um pouco mais fraco do que a Lua. Então, a Lua está melhor em condições, pensando em força, pelo momento do seu ciclo, porque ela está num ponto máximo de visibilidade, e por ter uma regência aqui na triplicidade da água aqui, né? E aí é uma participativa, mas tem, né? Está um pouquinho melhor que o Sol. Bom, a dinâmica pode girar muito em torno de governo e oposição, decisões de governo, né, que a gente tem. O momento o que vem depois, né, dessa fase cheia em movimento da Lua, é a Lua mudar para Áries, né? Só que, gente, ela tá em 25h40 e ela ainda vai percorrer todos esses graus até mudar para o signo de Áries. Ela vai ficar fora de curso, né? Depois da fase cheia. Então, a gente tem a Lua chegando para a fase cheia depois de uma quadratura com Júpiter e levando depois da fase cheia para uma condição fora de curso. Bom, pode surgir aí assuntos que envolvam decisões de governo que atiçem bem, assim, agitem bem no sentido de oposições, né? Essa seria uma das questões. Agora, assim, como a gente pega o eixo de casa 10 e a casa 4 também, e o regente do ascendente, que é Mercúrio, também está aqui, bem por cúspide, né? Conjunção com a 4, e por signos inteiros pegaria a casa 4 de qualquer maneira. Os temas ligados ao meio ambiente, às terras, o que é o ambiente físico, né, a condição do clima geral, né, a ambientação do meio ambiente ecológica, surgem como pontos muito fortes. Então, como a gente está passando por essa fase de queimadas e toda essa discussão em torno disso, né, que, enfim, gente, né, é crítico, não é novo, né, também, mas isso pode ganhar uma dinâmica também bastante forte, bastante presente, né? Durante esse período aqui, né? Quando a Lua chega para a fase cheia, ela está se afastando de uma quadratura a Júpiter na casa 1. Júpiter é um planeta que rege aqui a 10, né? Ele é o regente da casa 10, que envolve governo, e a casa 1 é uma casa do povo, né? Uma casa da identidade do país, a gente pode dizer. Então tem um jogo aqui que acaba trazendo um pouco de decisões de governo, opinião pública, né? Que entraria bem aqui no tema de casa 1, nesse contraponto com oposições. Então, pode ser um período um pouco cheio de coisas de oposição, de governo, decisão, assim, muita aparição em mídia, com decisões, opiniões públicas, esse jogo todo aqui, ele fica muito presente. Me parece muito que tem mesmo essa relação ainda com os assuntos de meio ambiente, de alguma maneira, né, aparecendo aqui, tá? Então, isso vai acontecendo aí durante essa fase. Bom, como a gente também tem aí os momentos eleitorais, mesmo que municipais, né, a Casa 10 pegaria essas pessoas que já estão, esses candidatos, né, que já estão em comandos tentando reeleição, né, porque eles já detêm esse cargo aqui de comando, né. Bom, e aí a gente tem oposições, né, os candidatos aqui também
girando em torno desse assunto. Como o Mercúrio, ele é o regente do ascendente, mas ele tem esse tema de notícias e tal, pode ter uma fase um pouco estridente também, assim, talvez não muito fora do habitual, como anteriormente, coisas muito mais acirradas e incomuns, né? Não entra tanto aquela configuração de quando Marte estava em Gêmeos, mas assim, o jogo de disputa, de oposições, né, que é bem o tema de competições, né, de eleição, ele fica bem presente, muito duro e, enfim, aí propenso a essas coisas surgirem de uma forma marcante. Então, notícias que surgem, não penso muito em vazamentos, em coisas assim muito inesperadas, mas as colocações e uma disputa mais acirrada pode aparecer sim, né? Então, é um período que pega muito esse enfoque de governo, de líder, né? Bem nesse sentido, tá? Bom, gente, na astrologia tradicional, fases cheias e eclipses têm um contexto mais mundial, não tem muito um contexto de astrologia natal, tá? E como o eclipse também é muito fraco, mesmo que ele esteja ocorrendo, você tendo algum planeta aqui muito perto desse grau, ou desse grau aqui, onde o Sol está, muito perto, que eu falo um grau antes, um grau depois, tá? Não são 5 graus, 7 graus, não, tá? Tem que ser um grau antes, um grau depois. Ele não vai indicar eventos tão significativos, porque o eclipse é muito leve, não vai nem cobrir nem 10% da Lua, né? Como eu falei para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Aí depois, como eu falei para vocês, passamos da fase cheia 23 e 34, não temos novos aspectos, a Lua vai ficar fora de curso. Ela vai ingressar em Áries na quarta, mas antes da Lua ingressar em Áries, a gente tem uma oposição entre Mercúrio e Saturno. Essa que aparece aqui, gente, esse momento vai ser às 5h50 do dia 18, quarta-feira. Só que a gente já vai pegar na terça essa proximidade da oposição de Mercúrio com Saturno bem forte. E ela é bem indicativa, primeiro, né, no âmbito global, pensando em previsões, né, notícias mesmo, é um campo confuso. Aqui pode ser vazamento de informações, podem ter coisas que se publica sem ter certeza, por exemplo, não só os vazamentos, descobertas, mas fake news, por exemplo, né? Seria bem uma possibilidade. Agora, gente, num sentido próximo, eletivo, evitem esse momento para decidir coisas de negociações, para tomar decisões, fiquem atentos e calmos aqui, tá, gente? Porque ele é confuso, deixa a mente nebulosa e não leva muita certeza. Então, se você tiver, por exemplo, receber uma notícia ou acontecer um evento, não decida muito nada sobre essa influência, porque é difícil enxergar as coisas com clareza, ela é muito confusa. Então, por isso que eu até associei a fake news, a coisas incomuns, né? Assim, porque não tem embasamento, não tem certeza, assim, são coisas que surgem e se espalham com falta de base, né? Para comunicação é ruim, para atividades com equipamentos é ruim, para trânsito, estradas é ruim para comércio também, para a parte contábil, para atividades analíticas também, não é muito legal, não. Bom, aí sim a Lua ingressa em Áries. 6h24, a Lua ingressa em Áries. A gente já vai acordar, né, maioria de nós aí na quarta-feira, com uma certa agitação presente no ar. Quando a Lua ingressa em Áries, ela já vai começar a se aproximar dessa quadratura a Marte. Aí quarta-feira é um outro dia chato também, gente, tá? A quadratura entre Lua e Marte vai ser perfeita 19h27. Então, a Lua ingressa em Áries 6h24. Imagine, então, que desde as 6h24 a gente vai passar todo esse tempão num clima um pouco tenso, gente. Temos uma recepção mútua por domicílio aqui, ó. O que acontece? A Lua está em Áries, domicílio de Marte, Marte está em Câncer, domicílio da Lua. A natureza do aspecto é desafiadora, então Marte está pegando fogo aqui, hein? Ele está enxergando o domicílio dele. Bom, no sentido eletivo, não é legal para iniciativas de alto risco, né? Nem para as atividades que tenham velocidade presente, né? O tema da velocidade presente, né? Atividades, decisões que tenham uma representação muito audaciosa, mantenha atenção. Atividades de competição, o clima de competição, né? Não dá nem para falar outra coisa. A gente está no momento eleitoral, então a quarta-feira pode ser aquele dia bem competitivo, cheio de coisas bem acirradas mesmo, né?
Então, no sentido das suas coisas próximas, seja paciente, tá, gente? Tenha calma, né? Essa influência, ela fica irritada, altamente defensiva, não vai dar patada em ninguém aí, hein, gente? Porque ela fica bem com esse clima mesmo, de chutar tudo pro alto, é nervosinha, né? É uma influência bem nervosinha. Então, mantenha o cuidado de forma geral, evita lidar com atividades com fogo, com instrumentos de cortes, né, também, facas, coisas assim. Evitem, né? Se você tem que manipular alguns desses equipamentos, tenha atenção. Se você estiver dirigindo na estrada, tenha atenção, não vai correr, tá? Fique atento aí, o clima é um pouco tenso, tá, gente? Ele é propenso aí a esse clima meio combativo aí, né? Ficar presente, é um pouco nervosa essa influência, como eu falei para vocês. Bom, gente, então terça e quarta, dias chatos, tá? Depois dessa quadratura de Lua com Marte, nesse dia, quarta-feira, nós não vamos ter novos aspectos. Mas pelo menos depois das 19h27, a gente vai começar gradualmente a melhorar um pouquinho o clima. Porque na quinta, dia 19, às 15 horas e 11 minutos, a Lua vai chegar a esse aspecto leve com Júpiter. E Júpiter, apesar de Júpiter não estar num ponto de domicílio ou exaltação, ele é um benéfico, né? Mesmo ele em detrimento não causa problemas. O aspecto é leve, ele vai soltar um pouco o clima. Então, todo aquele nível de tensão da quarta alivia na quinta, né? A gente vai perceber que a quinta até essa parte da tarde é um pouco mais fácil, né, para a gente levar, tá? Bom, na quinta-feira, depois desse momento às 15h11, nós não vamos ter outro aspecto perfeito. Aí muda um pouquinho o clima, porque a Lua vai começar a se aproximar dessa oposição com Vênus, tá? A oposição com Vênus vai ser perfeita na sexta, bem na viradinha, meia-noite e 13, esse momento aqui. Mas Vênus está forte, né? Agora, a gente tem, como onde a Lua está, a gente tem aí o ponto de detrimento de Vênus, evitem não ficarem só presos ao lado estético das coisas, a busca por harmonia, aquele clima leve, né? Às vezes a gente pode encontrar um pouquinho de dificuldade para levar as coisas mais em um nível prático. Há uma tendência natural a gente querer mais o lado legal, querer mais curtir, fazer as coisas mais fáceis, não se dedicar muito às coisas mais difíceis. Ele não fica preguiçoso, mas ele é um pouquinho, assim, sabe, evasivo, assim, sabe, evita o problema de forma geral. Então a gente pode sentir um pouquinho desse clima, tá? Evitem também os exageros com gastos, tá? Procurem se programar aí melhor aí para aproveitar melhor. Para investimentos ousados, então, não é uma das melhores configurações. Agora, gente, nós vamos ficar com a Lua fora de curso depois desse momento. Então, o período da madrugada da sexta, basicamente inteiro, né, com a Lua fora de curso. A Lua ingressa em Touro 6h02 da manhã, e aí a gente vai começar a sexta-feira com um clima com menos velocidade. Mas a Lua em Touro, ela tá num ponto de exaltação e Touro tem secura, então não desvia muito no sentido de atividades, coisas que a gente precisa realizar. Se você tiver acordado durante a madrugada, vai perceber um pouco esse movimento, né? Desde a oposição de Lua com Vênus, que está mais evasiva ali, para esse momento da Lua em Touro, ela muda um pouquinho. Na verdade, a gente vai perceber a oposição entre Lua e Vênus, mas na quinta noite mesmo, né? Aí a gente percebe um pouco mais. Mas, enfim, mesmo que não seja uma configuração de grande movimento, a gente consegue manter as atividades devido à secura presente no signo de Touro, né? E aí, gente, depois do ingresso da Lua em Touro, ela vai gradualmente se aproximar desse aspecto leve com Marte. Mas o aspecto é leve, só que para Marte não é tão fácil assim, porque ele já está num ponto onde ele tem queda, e aqui em Touro ele tem o detrimento noturno, né? E não cria aquele movimento mais empolgado, cheio de energia, até porque Marte em Câncer não tem isso. Mas como o aspecto é leve, pode ser muito interessante para você manter cuidados com as coisas, com as suas atividades, com a sua rotina. Se a ideia for cuidar, né, da situação, melhorar a qualidade daquilo que você estiver realizando, é legal, né? Não tem um pique energético veloz e tal, né? Mas pode ser bom para esse tipo de coisa, né? Para ousar eu já não vejo muito, não. Nem para atividades de muita competição, assim, já não vejo muito com essa influência, né? Bom, na sexta é isso, 21h18 é o momento perfeito desse sextil. Depois disso, a gente tem aspecto ainda da Lua aqui, né?
no signo de Touro, só que antes da Lua ter um aspecto, nós vamos ter Mercúrio chegando à quadratura com Júpiter. Olha, para Mercúrio, até que a quadratura não é tão ruim, porque Júpiter está no outro ponto onde ele tem domicílio. Então, ele já está aqui no domicílio e exaltação dele, está enxergando aqui o seu outro domicílio. Isso pode agitar um pouquinho o senso de notícias, comunicação, né, as coisas mais nesse sentido. Para Júpiter é bem ruim, porque Júpiter está no detrimento e está enxergando Virgem, o seu outro detrimento. Tá? Então, não é uma característica que pode ser interessante para um senso de prosperidade, de avanços, assim, pensando nesse sentido. Ela perde um pouco num sentido de esperança, no sentido de oportunidades de maneira geral e prosperidade. Mas para Mercúrio, apesar do aspecto ser difícil, ele vê aí os seus pontos de domicílio, né? Então ele acaba sendo assim mais fácil para procedimentos, para coisas bem pequenininhas, né? Para essas atividades mais contábeis, talvez seja um pouco melhor. Para comunicação eu não vejo muito como bom não, tá? Então já tem que ter atenção aqui. Não é uma das melhores influências, né? Bom, gente, então sábado começa com essa quadratura, mas quando for 6h27 da manhã, a Lua vai ter um aspecto legal aqui com Saturno, então é esse aspecto leve. Ele é tranquilo, mais calmo mesmo, né? Não tem um clima muito produtivo, o aspecto também é leve, ele é bem comumzinho. Vão perceber um clima mais calmo aqui. 6h27 da manhã a gente acorda um pouquinho com esse favorecimento. Não chega a ser preguiçoso, mas ele não tem aquela configuração assim empolgada para realizar as coisas, sabe? Energética e tal. Depois desse sextil, aí a Lua vai chegar a um aspecto com Mercúrio, 17h30 no sábado. Aí a gente tem esse aspecto aqui entre Lua e Mercúrio. E aí, gente, ele é legal para cumprimento das atividades de uma forma geral, para interlocução, talvez não muito, né? Devido aos signos onde estão. Mas eu penso que ele tem um perfil bom para qualidade, para assuntos técnicos, para assuntos com procedimentos. Ele acaba sendo mais favorável para esse tipo de coisa. De forma geral, a gente tem um sábado que da manhã em diante é legal, tá? Talvez assim, o comecinho, se você tiver acordado na madrugada, vai sentir um pouco mais a influência da quadratura entre Mercúrio e Júpiter. Mas depois alivia um pouco mais. E aí o sábado, no período útil do dia, né, vai ficando mais tranquilo, tá? Depois desse momento, aí a gente não tem outros aspectos perfeitos no sábado. Mas aí no domingo, dia 22, já tem o Sol ingressando em Libra, aí já muda o clima, muda a fase do ano, né, principalmente, inicia uma estação aí. E aí eu vou fazer um vídeo aí do ingresso do Sol no signo de Libra nessa semana, mais para um entendimento de astrologia mundial, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, te agradeço aí você que assistiu até aqui o final e conto com você me ajudando na divulgação. Muito obrigada, até o próximo vídeo, então, até mais.